Gente querida, alegria do encontro, estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E estamos no último episódio dessa temporada de antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva, com a série dessa sexta temporada, que tem como tema caminho iniciático, a dor de tornar-se. Tornar-se quem se é, né, gente? Tornar-se quem se é. Bem, eu sei que muita gente entrou em contato comigo, foi bom saber que vocês gostaram da série, e no final desse vídeo que vocês vão agora, nem vou tirar, né, que a dor de tornar-se uma pessoa contemporânea, eu nem vou tirar, editar, tem uma série de outros vídeos lá para o canal Nina Veiga, que eu espero que vocês se tornem fã também, como aqui no Paz e Bem, que tenha sido uma porta de entrada também para conhecer a nossa pesquisa em artes manuais, e a nossa pesquisa em antroposofia da imanência. Então, no sexto episódio, a dor de tornar-se uma pessoa contemporânea. Vamos ao vídeo do ponto em questão, número 67. Neste 67º ponto em questão, último episódio da série, que desde do ponto em questão 62, eu venho pensando alto sobre os desafios do caminho iniciático de tornar-se uma pessoa contemporânea ou contemporâneo. Segundo a antropósofa belga Christiane Gruvet, estudiosa da tradição Mani. E a pergunta de hoje, né, gente, afinal, como viver a insuportável e dolorosa situação de tornar-se uma pessoa contemporânea ao contemporâneo? E eu já vou trazendo, então, a série sobre a dor de viver hoje. É dolorido, né, gente? Se você está vivo, se você está acordado, se você está, digamos assim, no equilíbrio ético existencial, você está sentindo uma dor. A dor de ser contemporâneo. E aí essa série começou lá, né? Essa dor não é minha. Primeira coisa que a gente faz para tentar evitar, né? É dizer, não, isso aí não é comigo, não. Depois, a dor de tornar-se espectador, a dor de admitir, a dor de consumar, a dor de ser testemunha e, hoje, a dor de tornar-se uma pessoa contemporânea. A cada vez eu tenho trazido um conceito de dor, e dessa vez eu estava procurando, e aí vi um artigo, a dor enquanto paixão, porque tem muito isso na filosofia, na tradição religiosa, que são as paixões que causam dor. E aí, esse artigo do Paulo José Carvalho da Silva propõe analisar as noções de dor enquanto paixão presente em alguns escritos expressivos do pensamento pré-cartesiano. Quer dizer que a gente queixa muito de Descartes, mas pré-cartesiano já tinha essas questões ali. E da medicina anterior à especialização contemporânea. Em suma, a dor seria uma paixão própria do humano, manifestando-se no corpo e na alma, sempre referida ou misturada ao prazer, seu contrário por definição. Quer dizer, aí já instaura um binarismo, dor
e prazer. Quer dizer que a gente está sempre em busca do prazer para eliminar a dor, mas será? Propõe-se também, diz o Paulo José nesse artigo, um breve paralelo com o pensamento freudiano sobre a dor. Nós não vamos chegar lá, eu só peguei uns pedacinhos que eu achei interessante. Olha lá o que ele diz. As dores da alma e do corpo eram pensadas sem supor uma descontinuidade no âmbito da filosofia pré-cartesiana e na tradição médica anterior às especializações contemporâneas. E aí, a gente vai olhar aqui, ó, 2 trechinhos. Na primeira modernidade, diferentes discursos sobre os afetos difundem a ideia de que o prazer e a dor fariam parte conjuntamente da maioria das atividades dos seres vivos. E no caso dos seres humanos, estariam diretamente relacionadas às paixões da alma. E olha que interessante aqui também. Todas as partes do corpo humano poderiam sentir dor, ao passo que existiriam poucas capazes de sentir prazer. Aí já tem uma questão da erótica envolvida. As penas manifestar-se-iam em conjunto e os prazeres concorreriam entre si. Também interessante isso. Destruindo-se uns aos outros, tornando o corpo o teatro de seus combates. Isso é o pensamento pré-cartesiano, tá, gente? As dores seriam, em geral, duráveis e os prazeres seriam momentâneos, principalmente os corporais. Então, toda essa arquitetura ainda nos influencia e muito na nossa relação com o tempo contemporâneo. Uma dificuldade, a mentalidade bem ou mal. Só na divisão binária entre prazer e dor, a gente já tem aí, né, um binarismo instaurado. E esse binarismo ele é tão central que eu resolvi fazer uma nova série. Continuamos aqui com o pensamento da Christiane Gruvet. Por quê? Porque da antroposofia, do modo como eu penso a antroposofia da imanência, é a autora que mais combina comigo. Então, eu encontro nela, ela não estabelece uma metafísica, um dever ser. Não, ela lida com as questões na imanência. Isso, para mim, é muito importante. Então, a nova série vai ser o mistério do bem e do mal. Olha só, gente, a curiosidade. Eu coloquei lá bem e mal imagens para ver se eu achava algumas imagens para ilustrar a série. Vocês vão ver, ó, eu comecei com o mistério do bem e o mal. Ah, não coloquei todas aqui. Aí, não achei nada, porque o binarismo bem e mal já é por si religioso. Então, quando a gente coloca bem e mal, já aparecem aquelas ilustrações do diabinho, do anjinho, já tudo amarrado com a questão religiosa. Por isso, eu coloquei uns galhos ali e pronto, em toda a série. Vão ser 4, acho que são 4 vídeos, tá, gente? Os próximos. Mas, não, os próximos não. Antes, outra série, a mesma referência, né? Eu digo aqui, né, que a autora responde aos desafios da atualidade sem cair numa falácia metafísica, né? Sem criar uma promessa de céu, de paraíso, nada disso. Aí eu vou fazer essa série aqui, ó, da fuga, porque aqui nesse livro, quem já recebeu, se você quiser, pode me pedir, muita gente está pedindo, acaba que a gente está estudando junto aqui. Vocês devem ter passado, ou vão passar, não, vai passar ainda, acho que é aqui na frente. Deixa eu ver se é. Isso. Adiante do que a gente está estudando, tem as fugas, as rotas de fuga. Então, acho interessante, porque são as nossas rotas de fuga. Fuga para dentro, a gente vê muito gratiluz, né? Ai, meu mundo interior, não vou antecipar. Fuga para fora, só frenesi. Fuga para explorar,
que é a questão de tirar vantagem de uma situação, e fuga para relativar. Aí a questão, né? Tudo é relativo, não sei o quê, mas a gente vai estudar esses 4 pontos, essas 4 rotas de fuga. Muito bem, uma pergunta que nos direciona e vai continuar nos direcionando nos próximos vídeos. De que maneira eu posso integrar o que ameaça desintegrar-se? E desta maneira, criar um espaço para um possível, mas não garantido, processo de transformação. Outras perguntas, essas perguntas mais já ligadas ao tornar-se contemporâneo. Outras perguntas que indagam o tornar-se contemporâneo. O que fazer? Existe alguém que possa fazer algo? Será, afinal, algo possa ser feito? Tais perguntas fazem concretamente parte da existência como espectador, na qual a pessoa é confrontada com os acontecimentos que não são possíveis mudar. Lembre? Nosso primeiro passo, porque a gente está fazendo esse caminho iniciático maniqueu, que é, olha lá, começou a ser espectador, então a gente olhava para aquilo e tinha aquela angústia, né? Muitas das rotas de fugas nascem dessa primeira angústia. Depois, a dor de admitir, a dor de consumar, a dor de ser testemunha, e hoje a dor de tornar-se uma pessoa contemporânea. E nesse último passo de tornar-se uma pessoa contemporânea, ela diz assim: como pessoa contemporânea, estou no nosso livro, tá, gente? Não estou mais diante dos fatos. Olha que importante. Trago-os dentro de mim. Todo acontecimento também é sempre o efeito de outra coisa. O que está em mim mesma não é, contudo, o efeito de determinado acontecimento, e sim aquilo ou aquele que o provoca. Aquilo ou aquele se tornou uma parte do meu próprio ser. O que atua lá fora no mundo, atua também em mim mesmo. É difícil isso, né, gente? E, aliás, da mesma maneira. E aí eu até destaquei em amarelo brilhante. Com isso, reconheço que não existe uma solução a ser buscada, e sim uma redenção que pode surgir em mim mesma. Uma repetição necessária. O que atua lá fora no mundo atua também em mim mesma. E, aliás, da mesma maneira. Com isso, reconheço que não existe uma solução a ser buscada, e sim uma redenção que pode surgir em mim mesma. E, lembrando, a gente já falou disso aqui, redenção como auxílio, proteção que livra de uma situação difícil. E aí eu queria chamar a atenção que muita gente usa esse espelhamento fora, dentro, que ela diz aqui, né? O que atua lá fora no mundo, atua em mim mesmo, como arma. Isso é muito comum e na antroposofia, então, no meio antroposófico, demais. Por exemplo, você está percebendo uma situação equivocada na instituição que você trabalha. Isso é muito evidente. E aí você diz na reunião o que você está vendo, e a pessoa ou pessoas responsáveis por aquela situação equivocada, ou que poderiam transformar aquela situação do coletivo, acabam falando: isso é você que está vendo. Entende? Atribuindo, e normalmente, isso em situações onde a vítima acaba se tornando responsável. Então, isso a gente tem que olhar muito delicadamente para essa questão desse espelhamento, para não usá-la como arma. Um desafio: tornar-se uma pessoa contemporânea ou contemporânea. A nossa autora, ela não usa contemporâneo ou contemporâneo, mas nas filosofias da imanência, por influência do Agamben, nós usamos, porque uma pessoa contemporânea
apesar de que o sentido que ela dá ao contemporâneo é assim, contemporâneo não é só viver na mesma época. Contemporâneo é aquele que é contemporâneo ao contemporâneo, ou seja, pertence verdadeiramente a seu tempo, diz Agamben. É verdadeiramente contemporâneo aquele que não coincide perfeitamente com esse. Porque a pessoa que está vivendo hoje em dia, que está achando tudo ótimo, que está achando tudo normal, que não está sentindo as dores, pelo menos de modo consciente, como a gente está sentindo, ela não é contemporânea ao contemporâneo. Olha o que ele diz. Aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões, e é, portanto, nesse sentido, inatual. Nós mesmos aqui que estamos interessadas nesse assunto, somos inatuais, né? Mas, exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento, a gente está fazendo esse exercício de olhar para a nossa época, é muito difícil, olhar para a nossa época e perceber as dores, né? E ele diz assim, o Agamben, exatamente por isso, através desse deslocamento e desse anacronismo, que é o exercício que a gente está fazendo aqui, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e apreender o seu tempo. Isso eu acho que é a qualidade da nossa autora aqui. Ela é contemporânea ao contemporâneo. Um ponto de chegada. Tendo-se chegado a esse ponto de tornar-se contemporâneo ao contemporâneo, de estar lá no quinto passo, não é mais preciso fazer distinção alguma entre solução e redenção. Acho isso tão lindo. Enquanto na primeira fase, a vontade de procurar obstinadamente uma solução dificulta o processo de redenção, na última fase, que é essa que a gente está, o caminho para a redenção pode abrir a possibilidade de uma solução. Ou seja, quando você fala, não, sou responsável por isso, acaba que essa solução surge. Olha que bonito. Esses dois processos podem até mesmo, com alguma habilidade, surgir simultaneamente. Um reconhecer, estar desperto. O suceder factual da época está desperto em mim. Pode expressar-se a todo momento, e a todo momento eu posso reconhecer nos acontecimentos exteriores o que ele comunica. Acho isso um talento, né? Na primeira fase, eu me deparo com fatos e, em seguida, busco aquilo que quer manifestar-se neles. Na quinta fase, que é a que a gente está estudando hoje, se desenrola o processo inverso. O suceder factual da época se expressa. E, em seguida, eu me volto para os fatos. Isso merecia uma aula só sobre fatos. Ela tem no livro, tá, gente? A questão dos fatos. Uma diferença. Fatos também são usados como arma, né? Só para a gente dar uma digressão aqui, fazer uma digressão aqui. Fatos também são usados como arma. Muito bem. Uma diferença entre ser espectador e ser contemporâneo. Na primeira fase, existe apenas a possibilidade de suportar passivamente os acontecimentos. E agora, nessa fase de tornar-se uma pessoa contemporânea, na última fase, porém, estou em condições de me envolver em qualquer acontecimento, não importa o que suceda, o que acontece. Eu até achei que uma repetição final seria importante para nós. Na última fase, porém, essa de tornar-se uma pessoa contemporânea, estou em condições de me envolver com qualquer acontecimento, não importa o que suceda. Acho isso, gente, é assim, tornar-se uma pessoa contemporânea é se jogar no mundo, lidar com as coisas, parar de fugir, parar de inventar, parar de culpar e transformar
essas questões que nos afligem tanto. Muito bem. Então, falando em fuga... Ai, não é fuga agora. O que eu vou fazer? A próxima que é fuga, rotas de fuga. Volto, então, no nosso próximo encontro para a questão das rotas de fuga. Se você já está lendo, dá uma lidinha para a gente poder discutir melhor.